Hoje nós veremos que para um coração aflito, quando ora a Deus, a esperança está somente em Deus. Vamos orar. Deus amado, aquieta o nosso coração. Agora, quando nós vamos ouvir Tua palavra, que todas as vozes desse mundo que concorrem com a nossa atenção sejam caladas e silenciadas diante da Tua voz na Tua palavra, Senhor. Retire de nós toda a inquietude, toda a distração. Molda o nosso coração de acordo com a Tua palavra. Conduza-nos pelas veredas da Tua justiça, por amor do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Leamos Salmo 62. Acompanhe comigo a leitura. Ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum, de Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, da mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Então estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti pertence a graça, pois cada um retribui segundo as suas obras. Este salmo, meus irmãos, ele fala de duas das coisas mais, não só de duas, mas das coisas que mais procuramos nessa vida. De todas as coisas, a que mais procuramos é a esperança. Um coração sem esperança, ele perde a vontade de viver. O suicídio, ele é a demonstração mais clara de que a pessoa não encontrou esperança alguma. Falta de esperança. Quando nos falta esperança, nos falta vontade de lutar. Quando nos falta esperança, nos falta vontade de viver. Quando nos falta esperança, a gente desacredita de tudo. E muitas vezes, até mesmo, do cuidado de Deus para conosco. Continuando o assunto que nós começamos semana passada, nós falaremos então sobre a oração de um coração aflito. E Davi se encontrava muito aflito quando ele escreve estes salmos, né? Neste salmo nós veremos que quando um coração aflito eleva a sua oração a Deus, confiando plenamente em Deus, tem a oportunidade de pôr em prática a palavra de Deus em sua vida de forma ainda mais intensa. É na prática da palavra de Deus que está o segredo da nossa vitória. Tiago vai dizer para nós, abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25. Tiago vai dizer para nós que o segredo da felicidade, é o segredo do sucesso, se podemos dizer assim, a vida do crente, o sucesso para o crente, está na sua obediência a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, diz assim: portanto, despojando-vos de toda a impureza, ou melhor, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural,
pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Bem-aventurado significa feliz de verdade. A felicidade verdadeira está para aquele que obedece à palavra de Deus, aquele que anda nos caminhos da palavra do Senhor. Na ocasião em que Davi escreve este salmo, é exatamente a mesma do Salmo 61, será a mesma também do 63 e 64, né? E nós temos no pano de fundo o livro de 2 Samuel, capítulo 15 ao capítulo 18, quando fala sobre a revolta de seu filho, Absalão, que tentou usurpar o seu trono, usurpar o seu reino. E você pode, então, ver isso depois com calma, ler com calma em casa. 2 Samuel 15 a 18, você vai ver o contexto deste salmo, né? Davi, ele compôs este salmo e o entregou ao mestre de canto, o maestro deles, pode ser, chamado Jedutum. E essa melodia era a segunda melodia de Jedutum. Não sabemos como era essa melodia. Então, não vamos aqui especular sobre o assunto. Só sabemos que este cântico deveria ser entoado pela igreja. Este salmo deveria ser entoado no louvor a Deus. Era um cântico entregue para o louvor, né, para ser entoado no culto ao Senhor. Davi também, nós vemos que neste salmo, ele divide este salmo em 3 estrofes, e todas elas começando com o advérbio somente. Olha o verso 1, depois o verso 5, depois o verso 9. Os 2 primeiros, somente, diz respeito, a palavra diz respeito a Deus. E o último diz respeito aos ímpios. Vejamos então, vamos tomar essa estrutura para facilitar aqui a nossa meditação, a nossa exposição do Salmo, né? Então, como eu disse, neste Salmo, quando Davi usa a expressão somente em Deus, ele está expressando aqui a sua certeza plena, a certeza de que Deus viria em seu socorro. Somente em Deus estava o socorro de Davi. Isso expressa certeza. E quando nós perdemos essa certeza em nosso coração, perdemos também a esperança. A Bíblia sempre atrela a esperança do crente à certeza da obra de Deus em sua vida, a certeza do que Cristo fez por ele. A nossa esperança não está numa ideologia, a nossa esperança está na obra de Cristo Jesus, na obra de Deus em nosso favor. Por isso, então, nós temos certeza do que Deus está fazendo por nós e temos certeza do cuidado de Deus para conosco. Neste salmo, então, nós veremos que a esperança está somente em Deus. Em quem você tem posto a sua esperança? No que você tem posto a sua esperança? Nesses dias aí que estamos às vésperas das eleições, nós devemos tomar muito cuidado para não colocarmos nos homens a nossa esperança. Nós devemos escolher o candidato, sim, à luz dos princípios da palavra de Deus, mas nós não devemos pôr nos homens a nossa esperança. Nós devemos esperar deles que eles cumpram o seu papel. Mas esperança no sentido de sentido para a vida, de força para viver, dessa convicção que nos move, mesmo em tempos paralisantes, mesmo em situações que nos paralisam, mas essa esperança que nos move não deve estar em ser humano algum, mas somente em Deus. Aquele coração cuja esperança está somente em Deus, ele desfruta em primeiro lugar de tranquilidade. Observe o que diz os versos 1 a 4. Somente em Deus, Davi começa dizendo: ó minha alma, espera silenciosa. Aqui a ideia é de alguém que não fica dizendo para as pessoas o quanto ele está sofrendo,
Mas ele diz para Deus: se nós disséssemos mais para Deus sobre o nosso sofrimento e menos para as pessoas, nosso testemunho seria muito mais vigoroso. Esperar silenciosamente em Deus significa descansar em Deus, saber que Ele vai agir quando Ele quiser agir e do jeito que Ele quiser agir, não do jeito que eu quero, não na hora que eu marquei. Quando eu vejo igrejas fazendo campanhas de grande cura e milagres, marcando a agenda de Deus, eu fico pensando que absurdo. Deus faz cura quando Ele quiser. Deus faz um milagre quando Ele quiser, se Ele quiser. Ele é Deus. Eu não marco a agenda dEle. Eu não marco a agenda dEle. Eu marco, sim, o meu coração na presença de Deus. Eu trago na presença dEle, sabendo que a palavra de Deus, sabendo que na palavra de Deus está a minha esperança. E no agir de Deus, quando Ele quiser agir. Mas Davi continua, somente em Deus. Né? Essa intenção de Davi, com essas palavras, também lá no verso 5 ele vai repeti-las, né? Foi demonstrar que ele não colocava a sua confiança em nada nesse mundo, além do poder de Deus, além do próprio Deus. Não há espaço, meus irmãos, para o sincretismo num coração que confia totalmente em Deus. O que é sincretismo? É você misturar tudo. Você conhece alguém que vai numa igreja e diz: eu vou pegar o que é bom dessa igreja, aí vai em outra igreja, pega o que é bom em outra igreja, aí vai numa outra religião e pega o que é bom daquela religião, e aí ele faz uma salada mista, segundo ele, com o que é bom de cada religião. Mas observe que o que ele acha que é bom em cada religião é aquilo que é agradável a ele. Não é aquilo que é certo. É aquilo que é agradável ao coração dele. Se agradou o coração dele, então ele diz que é bom. E aí, então, ele mistura tudo e faz a sua própria religião. Você já viu alguém fazer isso? Eu já cansei de ver gente assim. Não existe pessoa mais confusa do que uma pessoa que, ao mesmo tempo que acende uma vela para Deus, acende outra para o diabo, no linguajar popular, né? Pessoa que cada momento está numa igreja. Mistura tudo. Mistura tudo. Pior ainda é o caso daquele que cada hora está numa religião. Eu conheci uma pessoa assim, não vou dizer o nome, mas eu conheci uma pessoa assim. Meus irmãos, dava pena de ver a situação daquela pessoa. Acreditava em cada coisa absurda. De gnominhos de jardim. Ela tinha estátuas de gnomos, né, de anõezinhos no seu jardim. Segundo ela cria que aquilo eram entidades do bem. E segundo ela, cria também em Deus. Mas um coração que crê em Deus, que confia em Deus, ele não mistura as coisas. O altar do seu coração é só de Deus. O altar do seu coração é só para Deus. E você é um crente de verdade quando o seu coração é exclusivo de Deus. Não pense você que se você crê em Deus em alguma circunstância você é um crente. Não. Ser crente em Cristo Jesus significa crer exclusivamente nele. Como diz o nosso hino, somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus. Só. Não há outra solução. Davi disse, somente em Deus eu espero silenciosamente, dele vem a minha salvação. A minha salvação não é obra dos homens, é obra de Deus. A nossa salvação é obra divina. E se estivermos esperando a nossa salvação nas obras dos homens, e aqui eu me refiro às nossas próprias obras, se estivermos confiantes em nossas obras, nós ficaremos terrivelmente decepcionados quando chegarmos diante de Deus e vermos que as nossas obras não passarão de pó na presença dEle. Precisamos somente de Deus. Somente em Deus está a nossa salvação. E Davi continua, só Ele é a minha rocha e a minha salvação. O meu alto refúgio, não serei muito abalado. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação.
Davi orou a Deus e nele esperou silenciosamente, apesar de tudo o que lhe estava acontecendo com a perseguição de seu filho. Davi refugiou-se no Senhor. Davi buscou o abrigo no Senhor e fez de Deus o seu refúgio, a sua proteção. Em quem você tem buscado refúgio quando você está cercado, aflito, cercado por aflições, cercado por lutas, por situações difíceis nessa vida, por inimigos que querem destruir a sua vida? Em quem você tem buscado refúgio? Se você não estiver buscando refúgio em Deus, você vai entrar em desespero. Você vai entrar em desespero, você vai ficar assustado, você não vai saber o que fazer, você vai perder a esperança, vai perder o ânimo. E se você estiver assim, sem ânimo, se você já estiver desesperançoso, sem ânimo, possivelmente é porque você não está colocando a sua confiança em Deus. Porque aquele que confia em Deus, ele pode passar por tribulação, pode ser atribulado, pode passar por dificuldades, pode passar por desânimo às vezes, mas ele não vai perder a esperança. A esperança sempre estará firme em seu coração, porque a sua esperança depende de Deus. E é interessante que Davi termina o versículo 2 dizendo: Ele é o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Daqui a pouco nós vamos voltar a essa frase. Uma vez que o seu coração estava firme em Deus, nele refugiado, Davi se sentia protegido por Deus. Deus era o seu refúgio. Davi então voltou para os seus inimigos que vinham contra ele e lhes falou diretamente. Olha só o verso 3. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Uma vez que Davi colocou a sua confiança em Deus, então ele se volta para os seus inimigos e diz: por que vocês estão fazendo isso comigo? Por que vocês estão me atacando? Por que vocês, como diz o verso 4, só pensam em derrubá-lo da sua dignidade? Por que vocês só dizem mentira e se comprazem em dizer mentiras a meu respeito? E ainda sendo falsos, porque diante de mim vocês me bajulam, vocês me bendizem. Porém, quando estão longe de mim, ou no seu interior, vocês me odeiam, vocês me maldizem. Por que vocês estão fazendo isso? Eu confio em Deus, eu espero em Deus. Mas prestem atenção, vocês estão tocando num ungido do Senhor. Vocês estão mexendo com o ungido do Senhor. E é importante a gente entender, irmãos, que ungidos do Senhor não são só pastores, não. Ou só os presbíteros, ou só os oficiais, os diáconos. O ungido do Senhor é todo crente que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Portanto, se você confia em Deus, se você deposita no Senhor a sua confiança, se você é salvo em Cristo Jesus, você é um ungido do Senhor. Você tem a unção do Espírito Santo, o Espírito Santo. Nada menos do que Ele, ninguém menos do que o Espírito Santo é quem unge o seu coração. E todos aqueles que se levantarem contra você, você não precisa se preocupar. Deus defenderá você, Deus cuidará de você. Porque sobre você está o nome dEle. E desonra para você, desonra para o nome de Deus. Mas é preciso que você tenha em mente e a certeza de que você de fato está andando na presença de Deus. Eu sempre tenho dito isso aqui. Evocar a justiça de Deus, invocar a justiça de Deus e dizer: Deus vai fazer justiça por mim. Ó Senhor, faz justiça. Faça com que o perverso seja punido. Cuidado, se você não estiver andando na presença de Deus, a justiça de Deus a qual você tanto deseja, virá também sobre você. O servo de Deus tem que ter consciência limpa diante do Senhor, ter a consciência limpa e saber: eu estou andando na presença de Deus. Ao pedir a justiça de Deus, tenha certeza de que você esteja andando de acordo com a vontade de Deus, porque do contrário, a justiça de Deus também virá sobre você.
Mas uma vez então que ele confia no Senhor, então ele se volta para os inimigos e diz: o que vocês estão fazendo é absurdo. Observe que ele não deixou de denunciar o pecado, ele não deixou de corrigir o erro ou de apontar o erro das pessoas. Enquanto Davi via Deus como uma rocha de salvação, um alto refúgio intransponível e inacessível aos inimigos, ele via-se como um homem frágil que estava prestes a cair como uma parede que pendia, que poderia cair a qualquer momento. E aqui nós temos uma outra lição muito importante para a nossa vida, irmãos. Quanto mais nós conhecemos de Deus, quanto mais nós contemplamos a grandiosidade de Deus, mais certeza da nossa pequenez, da nossa limitação e da nossa impotência nós teremos. O nosso poder não está em nós, não é em nós que está a força, mas em Deus. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos protege, é Deus quem nos guia. E Davi tinha essa consciência, tinha essa certeza em seu coração. Não era um ato de autocomiseração quando ele se via como uma parede prestes a cair, um muro que pendia prestes a cair, como ele diz aqui no verso 3. Não é uma autocomiseração, não é esse negócio, né? Tem muita gente que confunde humildade com autocomiseração. Tem gente que diz assim: eu sou humilde, é porque eu sou um pobrezinho, é porque eu nem sei falar direito, eu sou... Irmãos, isso não é humildade, isso é autocomiseração. No momento em que você quer despertar no coração das pessoas dó por você, o que você está tendo não é humildade, é autocomiseração. E o que eu quero despertar no coração das pessoas em relação à minha pessoa? Que eu sou poderoso, que eu sou vencedor, que eu sou campeão, como diz uma música evangélica aí, né? Você é vencedor, é campeão, eu sou o tal, é isso que eu quero despertar nas pessoas? De jeito nenhum. Eu quero mostrar para as pessoas o seguinte: vejam quão grande é o meu Deus. Vejam quão grande é o Senhor Deus. Vejam com quem vocês estão se metendo quando tentam me derrubar, quando tentam mal contra mim. Vejam, cuidado, vocês mexendo comigo, vocês estarão provocando a Deus, porque Deus cuida dos seus filhos, Deus protege os seus filhos. Agora, entenda uma coisa, isso não quer dizer que você nunca vai ter sofrimento na vida, tá bom? Deus protege os seus filhos para que neles se cumpra a vontade dEle, para que neles se cumpra o desígnio dEle. Entenda isso. João Batista perdeu a cabeça porque foi fiel a Deus. Então Deus não protegeu João Batista. É a conclusão lógica, não é? Errada. O propósito de Deus na vida de João Batista, Deus cumpriu. João Batista ficou conhecido como o homem que era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. O homem que foi escolhido por Deus para preparar o caminho do Salvador, a chegada do Salvador. E João Batista fez isso. Todo o desígnio de Deus para a vida de João Batista, Deus cumpriu. E tudo que viesse a atrapalhar o desígnio de Deus nesse sentido, Deus tirou de lado. Deus impediu. Mas não impediu que João Batista morresse. Decapitado. Para muita gente isso é fracasso. Mas para os servos de Deus, isso é sucesso. Para os servos de Deus, isso é vitória. Você está disposto a isso na sua vida? Você tem essa disposição no seu coração? Ou você está nessa ainda de que, não, eu sou o filho de Deus, eu não posso passar por necessidades, eu não posso passar por apuros, eu não posso ser atacado por ninguém, porque eu sou o ungidão. Você está nessa ainda, irmão? Acorda para a vida. O que você está ouvindo não é o Evangelho, você está ouvindo alguma lorota achando que é Evangelho. Porque o Evangelho de Deus fala que os servos de Deus têm
alegria, se sentem honrados quando são perseguidos por causa de Jesus. E não fica com choradeira, não fica aí com mimimi, como diz o pessoal, né? Chorando aí pelos cantos, reclamando que estão sendo perseguidos. Os servos de Deus se sentem honrados quando são perseguidos por Jesus. Por causa de Jesus, não por Jesus, mas por causa de Jesus. Esperar somente em Deus é recusar qualquer outra ajuda. É não confiar em nada e em ninguém além de Deus. É ter a convicção de não necessitar de nenhuma outra ajuda. Eu tenho Deus, não preciso de mais nada. Eu tenho Jesus, Jesus é melhor, não é, dona Odila? Cadê a dona Odila? Ela cantou agora há pouco sobre isso. Jesus é melhor do que ouro e bens. Melhor do que tudo que tens. Jesus é melhor. Infinitamente melhor. Esperar silenciosamente em Deus não é entregar-se à ociosidade, não é ser ocioso, não é ser um vagal. Antes é uma combinação de fé com adoração sincera que nos leva a descansar no poder de Deus até que Ele nos ordene a agir. É bem aquela ideia, eu sei que pode chocar alguns, mas é bem aquela ideia do cachorro adestrado. Ele só ataca quando o dono manda. Ele só age quando o dono manda. Esperar silenciosamente em Deus é isso. É você se recolher na presença de Deus, confiante em Deus, e não fazer nada enquanto Deus não disser. E quando Deus mandar, então você prontamente se levanta e age. E perdemos muito quando nós não nos recolhemos diante de Deus e esperamos silenciosamente nele. E quando fazemos isso, nós desfrutamos de tranquilidade. Davi desfrutou de tranquilidade na presença de Deus, porque ele esperou em Deus silenciosamente. Esperou até que Deus ordenasse ele agir. A segunda bênção, o segundo benefício de um coração aflito, quando ele ora, expressando a sua esperança exclusiva em Deus, ele também desfruta, em segundo lugar, de estabilidade. Versos 5 a 8. Não somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa, dele vem a minha esperança. Há uma pequena alteração aqui, né? No verso 1 ele fala, dele vem a minha salvação. Agora ele diz, dele vem a minha esperança. Tranquilidade. Agora nós vemos estabilidade. Somente em Deus. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Observe que novamente ele repete as mesmas palavras que ele disse anteriormente, só que aqui ele faz uma ligeira alteração. No verso 2 ele diz, leia o verso 2 e o verso 6, as mesmas palavras, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei muito abalado, isso no 2. No 6 ele diz, não serei jamais abalado. Observe o crescimento. Observe que de um coração aflito, que buscou Deus, que buscou em Deus o seu refúgio, desfrutou de tranquilidade, agora ele desfruta de estabilidade. E nós vemos esse crescer na vida dele. Antes ele dizia, não serei muito abalado. Quer dizer, eu posso ser abalado, eu posso ficar estremecido diante de uma situação. Mas agora ele diz, eu não serei. Ele diz, não serei jamais abalado. Nada vai abalar a minha esperança. Nada vai abalar a minha confiança em Deus. É importante, irmãos, que nós queiramos crescer dessa forma. É importante que nós desejemos crescer assim.
Você não é um fraco na fé, um descrente, porque você ficou abalado diante de uma notícia que te pegou de surpresa, ou diante de uma situação que te trouxe aflição. Mas o ideal de Deus para você é que você não seja jamais abalado. O ideal de Deus é que você seja firme e esteja firme na presença dEle, e esteja estável na presença do Senhor. Estável na presença dEle. Estabilidade. Quando ele fala lá no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Um espírito que não se abala diante das circunstâncias, mas confia no Senhor. Calvino, ele disse o seguinte: não é sem luta que os santos recompõem a sua mente. O que ele quis dizer com isso? Não é fácil a gente recompor a nossa mente, recompor as nossas forças, quando a gente leva uma pancada, quando a gente recebe uma notícia daquelas que nos desestabiliza. E não vai ser fácil, vai ser com lutas que nós vamos conseguir restabelecer, recompor a nossa mente, recompor a nossa confiança em Deus. Vai dar trabalho, não é tão simples assim. É um processo que às vezes será lento, mas nós temos que sair do não muito abalado para o jamais abalado. Nós temos que seguir nessa direção. Isso explica o motivo de Davi repetir nestes versos as verdades que ele disse lá no versículo 1 e 2. Por vezes nós precisamos repetir ao nosso coração verdades que nós já sabemos. A Bíblia é cheia de demonstrações dessa verdade. Nos Salmos mesmo, nós já vimos 2 salmos idênticos. E volta e meia você diz assim: puxa vida, pastor, mas domingo passado eu vim aqui e eu ouvi uma mensagem bem parecida com a que eu ouvi hoje. E aí você fica um tempo afastado. Quando você volta, você diz: mas de novo, pastor, o senhor está falando o mesmo assunto. Né? Mas observe que é o que a Bíblia está dizendo, não sou eu, é o que a palavra de Deus está dizendo. Sabe por quê que a Bíblia é tão repetitiva? Ou ela repete tanto os mesmos ensinamentos? Não porque ela não tenha assunto, não porque Deus não tenha assunto para falar conosco, mas é porque nós somos lentos em aprender as verdades que Ele tem para nós. E por vezes nós temos que repetir ao nosso coração essas verdades para que nós continuemos firmes e cresçamos nessa firmeza, cresçamos nessa esperança na presença de Deus. Após ele falar do ataque dos inimigos no versículo 3 e 4, ele lembra a si mesmo que a sua confiança deveria estar em Deus. É interessante a gente ver esse movimento que ele faz nos Salmos. Depois de falar dos inimigos, agora ele reforça: Deus estava com ele, Deus era com ele. Ele reforça essa verdade ao seu coração. Com a certeza de que Deus viria para salvá-lo, Davi vê-se fortalecido pela esperança, resultando do socorro divino. Ele tinha certeza de que Deus viria ao seu encontro e por isso agora ele descansa no Senhor. Não se trata de uma expectativa, mas de uma certeza. É muito comum, irmãos, nós vermos a esperança como uma mera expectativa. Mas ela não é só uma expectativa. A esperança do crente, ela é convicção, ela é certeza. Nós temos certeza do que Deus vai fazer por nós. O crente, ele tem certeza do agir de Deus na sua vida, como diz lá em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Eu não vejo os céus, eu não tive uma visão dos céus como Paulo teve, viu coisas, ouviu coisas inefáveis, viu coisas maravilhosas lá no céu. Eu não tive essa visão, mas eu creio que um dia verei. Eu creio que um dia estarei lá. Eu não tive essa experiência, mas eu creio que ela existe, eu creio que o céu existe. Eu não vi Jesus, eu não ouço a voz de Jesus, como você está ouvindo a minha voz aqui agora.
Não, mas um dia eu ouvirei a voz de Jesus, eu verei Jesus, eu abraçarei Jesus, eu me ajoelharei aos pés dele e beijarei aqueles pés e o adorarei por toda a eternidade, porque ele me salvou. Eu tenho certeza disso. E também é bom termos certeza do contrário, do que é o oposto do céu, ou seja, o inferno, porque o inferno existe. E aqueles que vivem nesta vida sem a esperança em Deus, sem colocar a sua esperança em Deus, se depararão com o inferno na eternidade. Já imaginou forma mais desgraçada de viver? Viver perambulando nessa vida sem Deus e quando morrer, dar de cara com a ira de Deus no inferno? Que a nossa esperança esteja em Deus. Davi continua mostrando que a esperança do crente é a fé em ação. Fé é esta que se expressa na certeza, que é convicção da realização das promessas de Deus. Essa é a nossa esperança. Novamente Davi fala da exclusividade. Somente em Deus eu ponho a minha fé. Só Ele é a minha rocha, verso 6, e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Quanto melhor compreensão Davi teve do agir de Deus em sua vida, maior tranquilidade em seu coração ele desfrutou. Quanto mais você compreender as verdades e as promessas de Deus e nelas você crer, mais tranquilidade você terá para o seu coração e, consequentemente, mais estabilidade você terá. Estabilidade. Antes eu me via como alguém que poderia ser um pouco abalado, ficar um pouco abalado. Hoje, em Cristo Jesus, eu me vejo como alguém que jamais será abalado, jamais perderá a sua fé. Ontem nós falávamos sobre isso com os nossos irmãos da classe de discipulado, sobre a apostasia, sobre a pessoa perder a fé ou deixar de seguir a Cristo. Nós não cremos em perda de salvação, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Mas aqueles que se desviam da presença do Senhor, aqueles que se apartam da verdade do Evangelho, é porque nunca tiveram de fato a salvação. É porque nunca tiveram de fato. E eu quero chamar a sua atenção. Se a sua fé não estiver exclusivamente em Cristo, você pode perder a sua fé em qualquer momento. Você pode se desviar da presença de Deus em qualquer momento. Apostatar-se da presença dEle e abandonar tudo que a palavra de Deus diz. E deixar de lado. Tome cuidado. É importante que você o tempo todo esteja questionando e avaliando o seu coração na presença de Deus. Sou mesmo, de fato, um crente em Cristo Jesus? E para que você não pense que eu estou aqui colocando caraminholas na sua cabeça, estou aqui inventando coisas, é bom nós lermos o que diz a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Abra sua Bíblia lá. 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis firmes na fé. Provai-vos a vós mesmos. Nós temos que fazer isso o tempo todo. Provar a nossa fé. Provar para nós mesmos se estamos de fato ou não esperando em Cristo Jesus. No verso 7, Davi repetiu suas convicções a respeito de Deus. Ele diz assim: de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio.
ele repete essas convicções que ele tem a respeito de Deus e diz que dependia somente de Deus a sua glória, a sua exaltação, além da sua salvação, né? O substantivo glória aqui significa honra. E eu pergunto para você, de quem você espera ser honrado? De quem você espera receber honra? De quem você espera receber aplausos? É muito preocupante quando vemos crentes querendo agradar o mundo, quando vemos igrejas que querem agradar o mundo, trazendo um evangelho que nada tem de evangelho. Um evangelho que agrada as pessoas, que traz coceirinha no ouvido das pessoas. É preocupante. Pastores que não confrontam as suas ovelhas nos seus pecados. Crentes que não confrontam o pecado em seus corações ou no coração de outros, porque não querem ser ridicularizados ou não querem ser desprezados. Cuidado, meu irmão, tome cuidado. A sua honra, a sua glória tem de vir somente de Deus. Não importa que o mundo inteiro recuse você, não importa que as pessoas deem as costas para você, não importa. O que importa é que Deus diga para você: vinde, filho amado, entrai no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É isso que importa, irmãos. Não quer dizer também que nós seremos pessoas azedas, amargas nesse mundo, azedando tudo ao nosso redor. Não, mas nós temos que dizer a verdade. Nós não podemos, em hipótese alguma, trocar a verdade pelo aplauso das pessoas. Nós não podemos fazer isso. Davi buscava em Deus a sua honra. Ele sabia que Deus haveria de socorrê-lo, e quando Deus o socorresse, e quando Deus o colocasse sobre a rocha que era alta demais para ele. Interessante que no Salmo 61 ele disse isso: leva-me para a rocha, no verso 2, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. E agora ele diz: o Senhor é minha rocha. O Senhor é essa rocha que é elevada demais para mim. Ou seja, para eu estar na tua presença, eu preciso que o Senhor me leve até o Senhor. E quando eu for levado à tua presença, e quando eu for honrado pelo Senhor, é isso que me importa. Não o aplauso das pessoas. Não se preocupe com a opinião pública, se preocupe com o olhar divino, com a aprovação divina. Não se preocupe em ser aplaudido pelos homens, porque os mesmos que te aplaudirem hoje, amanhã te apunhalarão, trairão você. Busque a glória de Deus, porque como disse Deus ao profeta Eli, ao sacerdote Eli, lá em 1 Samuel 2:30, quando Deus, por boca de um profeta, nós não sabemos o nome daquele profeta mandado por Deus, ele diz para o sacerdote Eli os pecados que Eli estava cometendo junto com seus filhos. Eli, como sacerdote, não havia educado seus filhos na presença do Senhor. Ele havia criado homens perversos e colocado seus filhos como sacerdotes, e esses homens estavam desonrando a Deus. E Deus diz o seguinte, por boca daquele profeta: porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Deus não honra quem não tem compromisso com Ele. Deus não protegerá quem não busca a proteção dEle. Deus não honra quem não honra o nome dEle. Ele não tem compromisso nenhum com iníquos, com homens que não creem nele, que não confiam nele, que não depositam nele a sua fé. Mas aqueles que depositam a sua fé em Deus, Deus tem compromisso com esses tais. Daí nós vemos a oração de Davi no verso 8, quando ele diz
Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é quando alguém anda com Deus e ensina a outros, e incentiva a outros, e prega para outros também andarem com Deus. Davi havia experimentado confiar em Deus, e como isso foi bom para ele, como foi maravilhoso. E agora ele quer ver também a nação que estava sob o seu comando. Embora a nação estivesse tumultuada por conta de Absalão, mas a nação ainda estava sob o comando de Davi. Davi disse para os seus subalternos: confiai no Senhor, esperem no Senhor. Vale a pena confiar no Senhor. Satanás renova constantemente seus ataques à nossa fé. Ele quer nos ver fraquejar, duvidar e até mesmo questionar a fidelidade de Deus. Por isso mesmo, meus irmãos, digamos ao nosso coração o tempo todo que nós devemos confiar em Deus. Vamos repetir o tempo todo essas verdades ao nosso coração, para que jamais nos esqueçamos do que Deus tem feito por nós. A esperança que vem da presença poderosa de Deus para o nosso coração deve nos levar a um constante crescimento. Lembre-se do pouco abalado para o jamais abalado. Isso é estabilidade. A nossa estabilidade na presença de Deus depende disso, depende desse constante crescimento. Quando Tiago fala de ânimo dobre, no grego lá a palavra é dipsikos, a pessoa que tem a mente dividida. Uma hora está animado, outra hora está desanimado. Uma hora está confiante no Senhor, outra hora está atribulado, com medo e não confia no Senhor. Nós devemos ter estabilidade, nós devemos ter um olhar fixo em Cristo Jesus e confiar nele constantemente. Confiai nele, ó povo, o tempo todo, em todo o tempo. E derramai perante ele o vosso coração. Isso é estabilidade. A estabilidade depende de uma confiança constante em Deus e o tempo todo buscando ao Senhor. Quanto mais demonstrarmos nossa confiança e esperança em Deus, mais nós o glorificaremos. Você quer dar um bom testemunho? Você quer que as pessoas olhem para você e vejam em você um bom testemunho de um crente em Cristo Jesus? Mostre para elas o quanto você confia em Deus. Mostre para essas pessoas o quanto você confia em Deus. Puxa vida, ele está passando por um momento tão difícil na vida dele. Perdeu algo tão importante e ele continua firme em Deus, está feliz, continua firme no Senhor. Que coisa linda, que fé maravilhosa é essa? Se for para eu ser crente um dia, eu quero ser igual a ele. Alguém já disse isso a seu respeito? Se for para eu ser crente um dia, eu quero ser um crente igual ao fulano. Já disseram isso a seu respeito? Mas lembre-se, a honra não é para você. A honra é para Deus, a glória é para Deus. Mas o brilhar, refletindo a glória de Deus, é nosso dever. Brilha assim a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e boas obras ali significa fé constante em Cristo Jesus, e assim glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Como é importante termos pessoas que nos incentivam e encorajam a confiar em Deus, como Davi fez com o seu povo no meio das aflições, não é mesmo? E eu pergunto, você é alguém assim na vida das pessoas? Você incentiva as pessoas a confiarem em Deus? Por fim, irmãos, um coração aflito quando ora a Deus expressando a sua confiança exclusiva nele, desfruta de recompensa. E que recompensa é essa? Tranquilidade, estabilidade e recompensa. Que recompensa é essa? O último somente aí do Salmo
Não é agora em relação a Deus, mas é em relação aos ímpios. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Observe que ele fala da ralé e fala também da nobreza. Ele fala dos plebeus e fala da nobreza. E o que ele diz? Ninguém presta. Ninguém presta. Reporto-me novamente ao hino que a dona Odila cantou agora há pouco. Pode ser um rei com poder nas mãos. Pode ser alguém que tem poder para decidir sobre a vida de uma nação, para tomar decisões e tudo mais, mas no seu coração, se ele não tem a Cristo Jesus, ele é o quê? Cadê a dona Odila? Ele é o que mesmo, dona Odila? Escravo do pecado. Ele é um servo, um escravo do pecado. Você pode ter a autoridade que você tiver, você pode ter a riqueza que você puder ter, o prestígio que você puder ter nessa vida. Se você não tiver Cristo Jesus no seu coração, se você não tiver Cristo na sua vida e Ele não for o seu Senhor, você é um miserável pecador, escravo do pecado, escravo de Satanás. Não passa disso. Os de fina estirpe, os plebeus, os mais simples do povo, todos, são vaidade. São mais leves que a vaidade. A palavra vaidade aqui não é aquela atitude que a moça tem quando olha para o espelho e está se arrumando. Não. A vaidade aqui é no sentido de algo vazio. Às vezes tem muita moça que é desse jeito, né? Aliás, tem muito homem assim também, né? Passa horas e horas na academia, a coisa toda, só tem músculo. Não tem mais nada. Né? E alguns às vezes é músculo falso, né? Só com bomba, né? Mas tem muita gente que é assim, é vazio. Não tem nada. Vaidade significa isso, algo vazio. Eles são vazios. Vaidade. São menos até, né? São mais leves que a vaidade, são mais leves do que o vazio. Né? Mas esses homens perversos que extorquem do povo, saqueiam o povo, o que o versículo 10 diz? Não confieis naquilo que extorquis. Não acumule riquezas, não acumule bens às custas da malandragem, às custas da extorsão, da desonestidade. Sabe por quê? Se as vossas riquezas prosperarem, não ponham nelas o coração. Sabe por quê? Porque na mesma hora que você estiver aí desfrutando das riquezas que você conseguiu injustamente, no minuto seguinte, você vai estar sofrendo a vergonha de ter adquirido tais riquezas. Que o digam os nossos políticos presos, não é mesmo? Que o digam aqueles que extorquiram a nação, como aquele Nicolau dos Santos Neto. Lembra do Lalau? Que o diga aquele homem que o seu caráter se tornou um verbo que significa roubar, o verbo malufar. Que o digam esses homens. Que adiantou? Olha a vergonha que eles estão vivendo. E se não se arrependerem, se não buscarem a Cristo Jesus, pedirem perdão, restituir o que roubaram, esses tais terão ainda coisa pior pela frente, e infinitamente pior. Mas que sirva de exemplo para nós, que nada que nós venhamos a adquirir com aquele tal jeitinho brasileiro, vai servir de vantagem para a gente. Pelo contrário, só vai pesar na balança contra nós. Porque Deus não abençoa esse tipo de coisa. Deus não abençoa isso. Pelo contrário, Deus pesa a mão. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. O poder não pertence aos homens.
Alguém que estiver no cargo, no alto cargo da nação, de um país, ele não deve se ver mais do que um servo. A partir do momento que ele se achar o poderoso, o homem que decide, o homem que manda, Deus pesa a mão sobre ele. Porque o poder pertence a Deus. A ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Olha aí, onde eu me refiro à retribuição, à recompensa. A graça de Deus aqui nos recompensa. E o nosso senso de justiça diz o seguinte: se você fez o que é certo, você vai receber os benefícios disso. Se você fez o que é errado, você vai receber as consequências. E é verdade. E é verdade. Mas quando se trata da justiça ou da graça de Deus, Deus nos dá algo que nós não merecemos, ainda que sejamos homens que andam certinho, fazemos tudo certinho. Se alguém chegar diante de Deus nos céus e disser assim: Senhor, mas eu fui um exímio cumpridor da lei, eu cumpri, eu fiz tudo certinho, eu paguei meus impostos, nunca roubei, nunca matei, sempre procurei dizer a verdade. Deus vai dizer: você não fez nada mais do que a sua obrigação. Eu criei você para isso. A graça de Deus entra justamente quando nós percebemos que nós não merecemos nada de Deus. E Ele veio e nos deu porque Ele quis. A nossa salvação é graça de Deus. Os céus para nós é graça de Deus. Não é recompensa, não é pagamento. É uma recompensa no sentido de que eu andei na presença do Senhor, fui abençoado por Ele, mas não porque Deus se viu agora obrigado a me abençoar. Mas se andarmos na presença de Deus, fizermos a vontade de Deus, se não nos ajuntarmos com aqueles que extorquem as pessoas, com aqueles que surrupiam a nação, surrupiam os outros, se não andarmos com aqueles que são vaidosos e arrogantes, mas se andarmos na presença de Deus, nós seremos recompensados por Ele nessa vida. Deus vai nos recompensar. Mas entendamos que a nossa salvação não é recompensa nossa. A nossa salvação é graça de Deus. É Deus quem nos quis salvar, porque nós não merecíamos. E não merecemos jamais. Mas Ele quis nos salvar. E eu pergunto para você: que recompensa você terá no final da sua vida? Você já se perguntou sobre isso? Que recompensa você espera receber de Deus? O que você vai receber de Deus quando Ele chamar você para a eternidade? Quando Ele chamar você para a glória eterna? Ou quando a morte chegar? Que recompensa você vai receber de Deus? Você vai receber a recompensa da graça? Volto a dizer, quando falo recompensa, não estou falando de pagamento aqui. Eu estou falando da graça de Deus sendo dada a nós. Você receberá os céus ou você receberá o inferno? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinemos-nos constantemente para ver se realmente estamos firmes nessa fé. Até mesmo nós, crentes, devemos ficar atentos, pois não estamos isentos de cairmos na cilada do nosso coração pecaminoso. Nosso coração nos engana o tempo todo. Por isso que nós temos que sempre nos questionar na presença do Senhor. Não importa quão elevada seja a nossa posição social, ou quão influente seja a nossa situação econômica, todos os homens são como fumaça, como um vácuo vazio, vaidade na presença de Deus. Qualquer demonstração de soberba e arrogância revela a loucura de um coração pecador. Em tempos como os nossos, onde a esperteza é admirada e aplaudida, o lucro ímpio e desonesto, visto como uma oportunidade que não se pode perder, onde escapar
de pagar impostos devidos, é um ato justificado como um protesto contra um governo corrupto? Devemos nós nos lembrar que tudo aquilo que é adquirido nessas condições não será abençoado por Deus, porque o desagrada e logo desvanecerá. Não justifique o seu pecado. Não diga, mas esse governo é corrupto, então não vou pagar impostos. Você está roubando, não é seu. E você retendo os seus impostos, você não é menos ladrão do que o governo que te rouba. Mas e se o governo está roubando? Deus pesa a mão. Você não está vendo acontecer isso? Você não está vendo? Só está começando. E estes tais que não abram os seus olhos. Porque o que vem pela frente é o inferno. Pior ainda, se eles não se arrependerem. Confiemos em Deus quanto à recompensa que Ele nos dará pelas nossas obras que o glorificam. Não busquemos a glória dos homens, mas somente a glória de Deus, pois dele dependem a nossa salvação e a nossa glória. Não importa o que as pessoas nos façam ou o que possam dizer sobre nós, Deus guarda seus registros e um dia dará aos pecadores e aos seus santos recompensas que cada um merece. Na aflição do nosso coração, busquemos a Deus para que sejamos tranquilizados, estabilizados e recompensados por Ele. Pois, quando os homens virem essas bênçãos em nossa vida, saberão que há um Deus que cuida da sua igreja, a quem toda a honra e toda a glória devem ser dadas. Que Deus assim nos abençoe. Amém.